E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Uma jovem chamada Teresa está tranquila lendo um livro à beira de um lago, quando de repente se assusta com um drone guiado por seu amigo chamado Caleb. Ela pergunta se não era para ele estar cuidando de sua amiga e namorada dele, mas ele diz que ela tomou remédio para dormir. Teresa vai até a casa onde estão hospedados e procura por sua amiga chamada Jéssica. Ela a encontra deitada na cama e tenta conversar com sua amiga, que só responde resmungos. E não desconfiando de nada, ela se senta na cadeira ao lado. Logo em seguida, Jéssica começa a se mexer estranhamente na cama, mas Teresa continua a não suspeitar de nada. Ela continua lendo seu livro, porém ao olhar para sua amiga novamente, se assusta ao vê-la sentada na cama dando leves risadas. Logo em seguida, sem olhar, ela começa a ler exatamente o que dizia no livro de sua colega, na parte em que estava escrito "Deixe-me entrar". E conforme vai falando, sua voz bizarramente vai mudando de tom do agudo para o mais grave. Teresa, já assustada, pede para que Jess parasse com aquilo, mas sua amiga continua a falar o que exatamente estava escrito no livro na parte em que Teresa estava lendo. Então Teresa, já assustada, se levanta e grita com ela. Com isso, Jéssica estranhamente cai como se seu corpo estivesse morto. Teresa se aproxima e vê sua amiga com o rosto desfalecido. Então logo Jéssica começa a ter uma convulsão e Teresa tenta ajudá-la. Mas não adianta e Jéssica para de se mexer. Tentando ouvir o coração de sua amiga, Teresa é surpreendida por ela, que a agarra pelo pescoço e em seguida arranca grande parte de seus cabelos. Enquanto isso, Caleb está se aliviando no lago, quando de repente Teresa, desesperada e muito ferida, se aproxima dele, sendo seguida por Jéssica, que está fora de si. Ela pega o drone de Caleb e olha para eles com o rosto mudado, com um olhar maligno. Jéssica, com algo em seu corpo, usa as hélices do drone contra seu próprio rosto e cai na água. Caleb, querendo ajudar sua namorada, pula no lago, mas é agarrado e levado para o fundo. Teresa então fica sozinha e aterrorizada com aquilo, quando de repente a cabeça de Caleb é lançada para fora, caindo perto dela, a deixando ainda mais desesperada. Jéssica vem levitando saindo da água e com a aparência demoníaca. Um dia antes, uma jovem chamada Betty está no banheiro de uma boate fazendo um teste de gravidez, e podemos perceber que em seu olhar deu positivo. Momentos depois, ela vai até o apartamento de sua irmã mais velha chamada Ellie, uma tatuadora, e seus 3 filhos chamados Bridget, a mais velha, Danny, um aspirante a DJ, e a pequena Cassie. Depois de meses longe, Betty chega e tenta assustar Ellie, tendo um reencontro caloroso entre as duas. Já na mesa em família, eles conversam e na hora de presentear a todos, Betty descobre que faltava o marido de Ellie. Já a sós, ela explica que está divorciada há 2 meses, e que até tentou ligar para sua irmã para ajudá-la, mas ela não atendeu as ligações. Betty tenta se desculpar por isso, mas Ellie ainda está chateada com ela. Instantes depois, já no banheiro, Betty reflete um pouco ouvindo as gravações das ligações que Ellie tinha feito para ela, avisando sobre seu problema de separação com o marido. Ellie nesse momento chega e a vê ali ouvindo os áudios. Se aproxima dela e pergunta o que estava vendo com Betty. Enquanto isso, no estacionamento, os filhos de Ellie chegam com uma pizza, mas de repente o prédio começa a tremer e a rachar devido a um terremoto, deixando todos assustados. Momentos depois do susto, Danny encontra um buraco devido ao terremoto e lá dentro ele vê um cofre muito antigo. Ele fica muito curioso em saber que lugar era aquele e desce para vasculhar, tentando encontrar algo que possa ter algum valor. Ele encontra uma caixa com escritos, uma foto com 3 padres segurando algo e alguns discos de vinil. Muito curioso, ele guarda para levar consigo. Contudo, antes de sair, ele escuta alguns rangidos estranhos atrás dele. Procurando de onde vinha, se assusta com uma estátua da cruz caindo perto dele. Danny, ainda muito curioso e inconsequente, vai mexer ainda mais no que estava quieto. Logo ele vai até um compartimento onde tem muitos terços da cruz pendurados acima do que parece ser um túmulo. Ele descobre uma abertura lateral e encontra um livro na qual era guardado ali dentro. Nesse momento, preocupada, Ellie pede ajuda do vizinho para irem atrás de seus filhos. Felizmente eles chegam em seguida e ela fica aliviada. Já no quarto, Danny mostra o livro para sua irmã. Ele tenta abri-lo, mas a fechadura é bizarra, com uma forma do que parece ser presas, onde ele acaba ferindo o dedo. Um pouco de seu sangue cai no livro e é absorvido. Logo o livro começa a se abrir e Danny, ignorando completamente o fato disso ter acontecido assim, como se fosse perfeitamente normal e muito curioso, começa a folheá-lo. Dentro tem escritos e imagens macabras de mortes horríveis. Bridget, mais sensata, o manda fechar, mas Danny estava como um hipnotizado, querendo ver mais aquilo. Assustada com isso, sua irmã fecha o livro e diz que ele devolvesse. Mas quando ela sai, ele volta a observar o achado. Betty nesse momento brinca com Cassie no banheiro, quando de repente ela sente dores estranhas na barriga, mas acha normal devido à sua gravidez. O tolo Danny pega o disco de vinil nomeado como o primeiro, de 13 de novembro de 1923. Em seguida o coloca para tocar em seu aparelho. O disco é reverso, então Danny gira ao contrário e entende o que está nele. Ele ouve um padre falando de uma descoberta que fizeram, um artefato conhecido como Livro dos Mortos, onde as folhas foram feitas de pele humana e as imagens pintadas com sangue.
Um homem assustado grita ao fundo dizendo que aquilo é heresia e manda que o destruíssem. Mas o padre fala que foi direcionado para traduzir o significado espiritual do livro. Quando o primeiro disco acaba, Danny pega o segundo e escuta o padre falando que as páginas continham rituais e encantamentos sombrios, onde pronunciados por alguém o faz se conectar com forças malignas sobrenaturais. Enquanto isso, Ellie sai para jogar algumas roupas fora e entra no elevador, ao mesmo instante em que a voz no disco fala que irá pronunciar as primeiras palavras do livro, que é a da ressurreição do espírito. Danny então começa a ouvir uma voz medonha e assustado ele tenta desligar o toca-disco, mas continuamente a voz ecoa pronunciando o ritual. De repente algo vem se aproximando do prédio em que eles moram e as páginas do livro começam a passar rapidamente. Quando Ellie chega na parte do estacionamento e ia sair para a rua, um vento muito forte a empurra de volta para o elevador de forma violenta e a erguendo andares acima. Já o livro para em uma página onde vemos um corpo semelhante a de uma mulher. Após um breve momento, Ellie caída dentro do elevador desperta. Contudo, quando ela levanta, se encontra presa ali dentro. Quando ela tenta sair, algo começa a incomodá-la, sentindo uma presença estranha junto com ela ali dentro. De repente, algo invisível arranca um de seus brincos e ela grita de dor. Depois, ouvindo sussurros assustadores em seu ouvido, ela grita que a presença calasse. Por um instante há um silêncio, mas o mal que está ali dentro a domina, amarrando seu corpo com vários cabos do elevador. Dentro do apartamento, os eletrônicos e a energia falham, e nesse momento o disco termina de tocar quando a energia acaba. Danny, amedrontado, fecha o livro, porém tarde demais. Beth fica com suas sobrinhas e descobre que a luz está faltando somente no prédio em que eles moram. Momentos depois, Ellie retorna. Todos a veem, mas de uma forma bem estranha ela vai para a cozinha. Logo acende o fogo e vai fritar ovos, porém ainda com a casca. Beth se aproxima e pergunta se Ellie estava bem. Contudo, ela diz que teve um sonho lindo e começa a falar coisas sem sentido. Ao que logo notamos que ela foi possuída por algum tipo de espírito mau que tenta dominar seu corpo. Ellie tenta voltar a si, dizendo que tem algo nela, mas não consegue. Então o mal reage a contorcendo e em seguida vomitando algo branco na frente de todos que, assustados, ficam sem entender nada. Ellie consegue o domínio novamente por um momento e pede para que Beth não deixasse o mal levar os filhos dela e desmaia. Em seguida, Beth junto com Danny tentam levar Ellie para o hospital, porém o elevador não funciona e as escadas estão destruídas. Beth chama seus vizinhos para ajudar com Ellie, que agora aparentemente já estava morta, onde mesmo assim seu corpo ainda reage estranhamente, deixando um vizinho confuso, para não dizer no mínimo chocado com aquilo. Os dois homens vão tentar abrir a porta para as escadas de saída de emergência, mas têm dificuldades para isso. Já Beth fica com o corpo de sua irmã no quarto, quando de repente ela escuta uma mensagem de voz em seu telefone. Era a voz de Ellie que dizia que estava queimando, mas logo o celular quebra e ela deixa cair no chão. Quando ela olha novamente para sua irmã, tem a bizarra surpresa que ela tinha acordado. Os garotos chegam ali e veem que sua mãe aparentemente ainda vive. Mas Beth percebe que o corpo dela estava muito quente, então eles a levam para a banheira. O corpo de Ellie começa a se debater na água e logo salta para o teto, ficando agarrada lá. É aí que de repente, com o corpo já totalmente dominado pelo mal, ela grita. O grito dela perturba a todos, fazendo a água ferver e quebrar as coisas ao redor, mas logo cai novamente na banheira. Danny e Beth, apavorados com aquilo, têm a surpresa de que ainda não acabou, pois logo o mal que estava em Ellie começa a se levantar novamente e diz que Ellie não estava mais ali. Temendo aquela presença maligna, Beth e Danny saem do banheiro, contudo o espírito mal começa a segui-los. Com um pedaço de vidro, o ser ataca Beth e a fere na mão. Porém, Bridget, mesmo assustada, chama a atenção do que acha ser ainda sua mãe. O espírito ruim se vira para ela e ataca a garota. E com uma máquina de tatuagens, depois de perfurar a si mesma, risca o rosto de Bridget. Felizmente, antes do pior acontecer, Danny a acerta com a cadeira e salva sua irmã por enquanto. Nesse momento, o vizinho chega para verificar que barulho era aquele. Então, vendo Ellie parada ali, não imagina o mal que enfrentaria. O ser no corpo de Ellie ataca o homem, o arrastando para o corredor do prédio, e lá arranca seu olho com uma mordida. Após isso, mata o rapaz engasgado com o olho que ela cospe dentro da boca dele. Nesse momento, aproveitando que Ellie estava fora, Beth rapidamente fecha a porta. Momentos depois, quando ela olha pelo olho mágico da porta, vê Ellie possuída matando todas as pessoas que estavam no corredor. Quando de repente ela é atingida por um tiro, onde o segundo homem tenta acabar com aquilo tudo, porém logo é agarrado e morto em seguida. Assustada, Bridget questiona Danny sobre a mãe deles estar se parecendo com as imagens do livro. E ele, muito amedrontado com a situação, diz que não teve culpa, mas sua irmã começa a brigar com ele. Beth os acalma e logo Danny a leva para mostrar o livro e as coisas horríveis nele. Enquanto isso, Bridget vai limpar seu ferimento. Já a pequena Cassie escuta Ellie cantarolando do lado de fora, e atraída pela voz de sua mãe, ela vai em direção à porta. Cassie sobe na cadeira e vê pelo olho mágico sua mãe de costas sentada, que logo se levanta e diz que o pai dela estava ali e que eles a amam. Em seguida, pede para que Cassie abrisse a porta para que eles pudessem entrar. Enquanto Danny se culpava por tudo o que acontece, o livro folheia sozinho até uma página mostrando algo que saía do corpo de uma pessoa.
Daí vemos Bridget, que nota seu ferimento ficando estranho e algo começa a sair de seu nariz, olhos e boca. Nesse momento, a inocente Cassie abre a tranca da porta, e pela brecha o mal logo a agarra pelo pescoço. Felizmente, Beth e Danny chegam bem a tempo e rapidamente a tiram das mãos daquele demônio. Momentos depois, Danny e Cassie ficam esperando no quarto. Contudo, Beth indo à cozinha encontra Bridget em cima do armário e agindo de forma estranha. Quando então logo, Beth vê que ela estava bizarramente mastigando o vidro e descobre que ela também foi possuída. Em seguida, Bridget começa a perseguir Beth, que mesmo sendo atacada, luta contra aquele demônio nela. Danny vai ver o que está acontecendo e nota sua irmã transformada, que logo vendo o persegue até o quarto. O ser maligno, vendo a pequena Cassie, parte para cima dela, mas a garotinha estava armada com um brinquedo que ela mesma havia feito, um pedaço de pau no qual havia uma parte pontiaguda. Então, quando o mal se aproxima dela para atacar, ela sem querer o atravessa na boca de Bridget. Beth chega e vê a pobre Bridget tentando retirar a estaca de sua cabeça, o que com isso infelizmente ela aparentemente morre. Momentos depois, e temendo acontecer algo novamente, Danny amarrou o corpo de Bridget na cama. Beth, assustada com tudo aquilo e querendo encontrar uma solução, decide ouvir o disco. Ela resolve o problema da eletricidade e em seguida coloca o disco para tocar usando fones de ouvido. Beth pega o terceiro disco, mas para a segurança de Danny e Cassie, ela o ouvirá sozinha. Quando ela escuta o padre, recebe um aviso onde o livro não pode ser destruído, e se achado deve ser enterrado para que ninguém o encontre, pois as palavras pronunciadas nele libertaram uma entidade maligna poderosa que ele fala ter dominado alguns dos padres e que o ritual de exorcismo não teve sucesso algum. Ele então os atraiu para um galpão e os queimou lá. Contudo, não morriam, mas sentiam prazer em meio às chamas, e mesmo enterrados em solo sagrado, sempre levantavam novamente. Enquanto isso, Danny e Cassie escutam barulhos vindos da entrada de ar no teto. Desconfiando ser o mal, Danny vai até onde estava Beth, mas antes que consiga chamá-la, o corpo de Bridget coberto com a toalha está flutuando assustadoramente atrás dele e de Cassie. Ele então com uma faca parte para cima e fere o corpo possuído. Contudo, o mal consegue rendê-lo e o golpeia com a faca no braço. Danny descobre ser sua irmã possuída e antes de ser morto ele ateia fogo nela. Beth, querendo saber algo para acabar de vez com aquilo, ouve o padre dizer presumindo que a única solução é desmembrar todo o corpo do possuído. Em seguida, a entidade maligna de Ellie chega dentro do quarto onde estava Beth através do teto, quando a gravação do padre no disco fala que ele também seria levado pelo mal e que a única coisa que se podia fazer era fugir. A entidade então se mostra para Beth, que se assusta indo para trás. O mal tenta enganar Beth reproduzindo falsamente o restante das palavras do padre. E nesse momento, Beth tenta golpeá-la com uma chave de fenda, o que não tem êxito algum e ela é jogada na sala. Lá ela encontra Danny caído no chão ferido com uma faca no peito, e ele então se desculpa com a pequena Cassie, morrendo em seguida. A entidade agarra Beth e descobre que ela estava grávida, e então diz que os levaria para o inferno junto com Ellie. Cassie, sabendo que sua mãe não estava mais ali, pega uma tesoura e a joga para Beth, onde com isso ela crava na cabeça do demônio, o fazendo ficar imóvel por alguns momentos. Aproveitando isso, ela vai com Cassie tentar abrir a porta de saída de emergência no corredor. Não conseguindo, ela pega a arma do vizinho e se prepara para atirar. Contudo, Ellie possuída já tinha se levantado e se aproximado delas. Beth, a vendo, atira de impulso e arranca uma das pernas do ser e em seguida um braço. A entidade maligna então possui os corpos das pessoas que estão ali no corredor, inclusive os de Danny e Bridget, onde todos dizem que não sobraria ninguém ali até o amanhecer. As duas conseguem entrar no elevador e tentam fazer funcionar, mas de repente ele começa a se encher de sangue. Enquanto isso, a entidade faz com que os outros mortos se unam ao seu corpo, assim como mostra em uma das páginas do livro macabro, uma criatura bizarra com várias cabeças, mãos e pernas. O ser com várias mãos então tenta invadir o elevador que elas estão, que porém logo começa a despencar devido ao grande peso que estava se acumulando ali por conta do sangue que jorrava de todos os lados. Ao atingir o piso do estacionamento, as duas são jogadas para fora junto com todo o sangue. Felizmente elas não se ferem gravemente, então correm para o carro para saírem dali o mais rápido possível. Porém o carro fica preso em um buraco gerado pela rachadura feita pelo terremoto. De repente elas veem que o ser monstruoso está atrás delas. Rapidamente elas saem do carro e se escondem para não serem vistas. Percebendo que o portão iria fechar, Beth corre rapidamente com Cassie para fora. Mas antes que possam sair, a coisa asquerosa agarra Cassie e a puxa para dentro novamente. Beth, querendo salvar sua sobrinha, decide retornar e ajudar a pequena, que estava agora encurralada pela monstruosidade que liga uma serra elétrica para matá-la. Beth atira no monstro enquanto Cassie consegue correr e se esconder. A entidade derruba Beth e mostra completamente como está a sua horripilante aparência. Em seguida a agarra pelas pernas, a puxando para um moedor. Beth tenta o possível para escapar de tantas mãos, mas para sua sorte Cassie a ajuda desligando o moedor. Beth então pega a serra elétrica e, vendo o mal em sua frente com o moedor logo atrás, manda a pequena ligar de volta a máquina. Então corajosamente ataca a entidade com a serra elétrica, a fazendo ser puxada pelo moedor, sendo assim triturado por inteiro. Após ter acabado aquele terrível pesadelo,
Beth, temendo o mal que está à solta, se arma novamente. Então as duas enfim conseguem sair dali. Depois de tudo isso ter acontecido, ao amanhecer em outro andar daquele mesmo prédio, vimos uma jovem saindo para o estacionamento. Descobrimos então ser Jessica, que vimos no início do filme possuída. Jessica nota algo estranho ali perto e vai olhar. Logo ela vê a horrível cena, na qual de repente começa a sentir uma presença ruim. E assim também é possuída pelaquele mal que fará tudo aquilo que já vimos no começo do filme.